campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Pão Nosso. Hoje estaremos lendo o capítulo ou o texto de número 143, que tem por título Não Tiranizes. E, como muitas parábolas semelhantes, lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Marcos, no capítulo 3, versículo 33. Vamos então ao comentário de Emmanuel desse versículo lá do livro de Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. É um fato. Encontramos na nossa casa, encontramos no nosso centro espírita, encontramos na família, e isso é muito peculiar. Esses pregadores fervorosos, eu sempre que eu encontro uma pessoa dessas, eu lembro daquela fábula do Gepeto, do grilo falante, né? Elas funcionam como grilos na nossa consciência. Então, sempre ali, por incrível que pareça, me parece que essas pessoas têm um foco. E esse foco só vê a parte negativa e só reforça a parte negativa da sua observação. Então, quando ela te olha, quando ela fala, ela vê exatamente o erro, a imperfeição própria de você. E reforça ainda mais isso, desenvolvendo na gente um complexo de culpa e aumentando ainda mais essa perfeição, né? Logicamente que alguns de nós já percebem esse mecanismo em ação e a gente realmente já tira de letra, já desvia o assunto, já entra com a outra coisa mais importante e desfoca. E não recebe aquele presente vibratório que reforça a negatividade que cada um de nós traz, não é mesmo? Mas vamos adiante, vamos ver então o que Emmanuel salienta para enriquecer ainda mais a nossa compreensão. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral de serviço. Isso é uma anomalia nos pregadores, né? Algo que não é normal. Na esfera peculiar, não é raro surgirem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. E eu não sei se vocês conhecem amigos assim, mas são bem peculiares, não são? Lembram de alguém? Vem alguém na nossa mente para que a gente perceba o que Emmanuel está dizendo? Discussões acerbas se levantam tocando azedia venenosa. Interessante, né? Daquela situação, o pregador levanta uma estrutura de argumentos que só demonstram o azedume da sua compreensão. E isso, em vez de enriquecer, de acolher, de fazer com que a pessoa que está em erro, a pessoa que está equivocada, seja acolhida e perceba de uma maneira doce esse erro, ela é atropelada pelaquela argumentação, esmagada, ela não recebe bem, então ela se retrai. Isso é natural do ser humano. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito da união com o Mestre,
Tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que ouviam segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais. Através de contos simples, aí lembram das parábolas, Jesus ensinava assim. A conversação dele diferia da conformidade com as necessidades espirituais daqueles que rodeavam. Jesus queria despertar naquele povo a compreensão. E não era apedrejando a todos que ele faria isso. Então tinha que despertar esse interesse de uma maneira mais amorosa, prender a atenção da pessoa através de uma construção educativa, que não pressionasse, mas que acolhesse aquele que se destinava à sua mensagem. Jamais violentou a posição natural de ninguém. E se estás a serviço de Jesus, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Vejam bem, a diferença entre o servidor cristão e o doutrinário tirano. No nosso cotidiano, a gente pode traçar um parâmetro e até podemos redirecionar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de transmitir o que a gente quer dizer enquanto instrumento do mundo espiritual. E está lá no Evangelho, o verdadeiro cristão é antes de tudo sal da terra. O que é o sal? O sal ele não destaca um sabor qualquer. Ele não torna em evidência um sabor ruim. Ele procura harmonizar as coisas de maneira que quem está ouvindo entenda o que está sendo dito e seja levado à recepção, não à força, mas pela própria compreensão da mensagem que está sendo recebida. Então, é disso que Marcos fala. É disso que ele pede para a gente ter cuidado, não tiranizar os outros. Quando formos falar, quando formos servidores do Cristo na transmissão da mensagem de Boa Nova, sejamos acolhedores, sejamos amorosos, sejamos compreensivos e não venhamos a destacar de forma venenosa, azeda, aquela parte negativa que cada um traz. Todos nós trazemos, todos nós sabemos onde é que aperta o calo. Então, estamos todos num trabalho evolutivo da reforma íntima, que é dever de cada um de nós. Ok? Então vamos pensar nisso. Não sejamos tiranos doutrinários. Até a próxima, que a paz do Cristo esteja com todos vocês, nos lares de vocês. Muita paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site